Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vilma, sua professora de artes da Escola Digital. E hoje aqui com a gente, traduzindo para Libras, Anderson, nosso coleguinha de quase sempre. É um prazer, viu, Anderson, começar a aula com você. Bora lá, gente, vamos introduzir nossa aula. O meu ganza faz tica-tica-bum-tic, pra eu cantar o tica-tica-bum-tic. Uma canção do tica-tica-bum-tic, meu coração faz tica-tica-bum-tic. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjere também numa batucada. Tic bum 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 bum, é brasileiro, tica bum tic, com um pandeiro fazendo tica bum tic. E para terminar, vocês devem cantar tica bum, tica bum, tica bum tic. E aí, gente, legal, né? Já adivinharam qual é o tema da nossa aula, né? É o samba. Nossa aula hoje é de música e a gente vai falar um pouquinho do samba. E aí eu trouxe a nossa maravilhosa Carmen Miranda para abrir a nossa aula com chave de ouro. E vamos seguindo. Vamos procurar o ouro escondido, nosso maravilhoso samba. O samba é um patrimônio brasileiro, né? Patrimônio do povo brasileiro, foi reconhecido pelo IPHAN, né, como patrimônio imaterial do Brasil. E aí a gente vai conversar um pouquinho para a gente conhecer essa expressão cultural, né, tão nossa. Vejam, o samba, aí vocês estão vendo, né, aí várias frases aparecendo com letras de samba. Então, vocês estão vendo aí, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Você já foi à Bahia? Com que roupa eu vou? Né? E aí, eu trouxe essas questões, essas perguntas com letras de samba, para a gente iniciar. Veja, o tema da nossa aula é o samba carioca. Tá? O samba chamado também samba urbano carioca. Existe samba que não seja carioca, tá, gente? O samba não é específico do Rio. O samba carioca é o samba mais conhecido, é aquele que foi amplamente divulgado e que trouxe, digamos assim, levou o samba para outras regiões do Brasil, mas ele foi também sendo modificado, sendo vivenciado em outros lugares e foi adquirindo características próprias. Existe samba de raiz em São Paulo, o samba paulista, e também o samba baiano, que é o samba de roda. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas o foco da nossa aula é o samba carioca, tá? Bora lá, vamos seguir o barco. Então, um pouquinho da história do samba. Como é que surgiu, como é que o samba aconteceu, né? Então, o samba, ele é muito popular e ele se popularizou, né, no Brasil todo, a partir do Rio, por uma série de fatores que a gente vai ver. E ele surgiu como uma mistura de ritmos. Né? Houve a mistura do maxixe, do lundu, né, de todos os batuques rurais que os negros levaram, né, depois do processo de abolição para o Rio de Janeiro. Misturou-se com a música que era vivenciada pela elite, que era a polca, que era uma música europeia, que era o que as pessoas, né, das classes mais abastadas escutavam. Então, dessas misturas, né, foi surgindo o samba. Vamos ver esse vídeo aí, conta um pouquinho essa história. Nosso carnaval é filho dos rituais das bacantes, do couro, das tragédias gregas, das religiões afro-negras, das procissões portuguesas católicas, e não tem rival. No Beco João Inácio, número 15, viveu uma das mais importantes figuras do carnaval carioca, Hilário Jovino Ferreira, o Lalau de Ouro.
Vindo da Bahia, em 1894 criou o primeiro rancho carnavalesco do Rio de Janeiro, o Reis de Ouro. Manhã tão bonita manhã, quando o rancho acabou de passar e deixou no ar o aceno ao passado e ao amanhã. Oh, abre alas, ainda somos do rosa de ouro. O carnaval da cidade é o tesouro que nunca ninguém nos pode roubar. Antes das escolas de samba, o que animava o carnaval carioca eram os ranchos. E Hilário participou de vários outros ranchos, entre eles o mais importante, o Ameno Rezedá. Também foi capoeirista e um dos criadores da coreografia do Mestre Sala. É cordão, quando Hilário saiu lá da Pedra do Sal e de ouro surgiu. Carnaval, quando Hilário saiu lá da Interessante Pedra. essa história que a gente está vendo aí, né? O Hilário, né? Junto com tia Ciata, com outras tias, né? Que eram mães de santo, algumas delas. Foi uma migração que houve do recôncavo baiano para o Rio de Janeiro no início do século XX, final do século XIX. Não só da Bahia, foi gente do Brasil inteiro para o Rio de Janeiro, mas a população de baianos naquele período era imensa, principalmente negros, em busca de melhores condições de vida. Quando houve a abolição, os escravos foram largados à sua própria sorte. Não houve uma política que ajudasse essas pessoas a encontrar seu lugar, no seu espaço na sociedade. Eles simplesmente foram libertos e te vira. Então, essas pessoas foram para o Rio, que era a capital do Império na época, em busca de emprego, de condições melhores, que eles acreditavam que teriam. E aí eles se abrigaram ali no centro do Rio, em cortiços, né? Muitos conseguiam emprego no porto, que era, na época, né, uma fonte de emprego naquele período no Rio. E todo tipo de trabalho que eles podiam encontrar, eles faziam. Alguns ficavam desempregados, por isso eram tidos como vagabundos ou malandros. E essas pessoas ali, todas juntas, né, em situação não muito... A situação não era das melhores, né, eram tempos muito difíceis, né? Então, essas pessoas elas se juntavam, elas se ajudavam, né? Os terreiros eles serviam também como uma base de apoio, né? de ajuda financeira, de ajuda, como é que eu diria, moral mesmo, né? de um dar força para o outro. E ali naquele lugar foi surgindo o samba, porque quando eles tinham tempo livre, à noite ou nos fins de semana, eles se juntavam para dançar, para cantar. A gente precisa pensar também que tentar se colocar naquele lugar ali. Vejam, é difícil para vocês que são muito jovens pensar numa situação sem rádio, sem TV, sem internet. Como é que era a vida daquelas pessoas naquela cidade? Sem nem energia elétrica, né? Que era muito precária as condições de energia mesmo, né? Naquele período ainda se usava lampiões a gás. Então, assim, estava começando a surgir a eletricidade no país. Então, era uma vida difícil, minha gente. É difícil a gente pensar. Não existia música gravada. Então, toda a música que existia era feita pelas pessoas. Então, existia as pessoas da classe alta ou da classe média, digamos assim, média alta. Essas pessoas, elas, em suas festas, contratavam orquestras maiores ou menores, dependendo da situação, para tocar, né? E elas tocavam polca. E as pessoas mais pobres, elas usavam instrumentos de percussão, elas utilizavam aquilo que elas tinham para fazer suas festas, né? Principalmente a percussão, que era utilizada nos terreiros, né? Nos terreiros de candomblé mesmo, que aquele grupo de mulheres e homens da Bahia, do recôncavo baiano, levou lá para o Rio de Janeiro, aquele batuque, que era o samba de roda da Bahia. Então, eles foram misturando com a música que já era feita ali também, com o maxixe, o lundu, né? O pessoal de Pernambuco levou o coco. Tudo isso foi se misturando ali e foi dando origem a uma outra coisa. Tá certo? Então, nessa mistura, né,
Aí houve também a mistura da polca com esses ritmos. Por que a polca entrou? Gente, existiam músicos, não só músicos amadores, existiam grandes músicos que eram maestros, inclusive, que eles tocavam para a classe alta, né, nos seus festivais, nos seus concertos, mas eles eram pessoas da classe trabalhadora. E na hora do lazer, da diversão, eles iam tocar lá nos terreiros também, junto, né, com os trabalhadores que não eram músicos, né, fazendo aquelas festas, aquelas rodas de samba para se divertir mesmo, para socializar. Então havia toda uma mistura. O candomblé também atraía a atenção dos intelectuais, dos jornalistas, escritores. O próprio Mário de Andrade, que foi um dos maiores intelectuais da cultura brasileira, frequentava os terreiros, né? Eles iam para aqueles terreiros por conta da questão religiosa, mas eles se encantaram com aquela música que era feita ali, naquele lugar. Vamos ver mais um vídeo. Vestiu a camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com dourada, ele bebeu Paraty. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou seu anel de doutor para não dar um falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia. Aí nesse samba, vocês estão vendo, ouviram também, né, principalmente, um samba como ele era feito no início, né? A influência do maxixe, essa sonoridade, ainda se usava flauta, né, no samba. Ele era uma música que, ora, ela era mais lenta, né, que era também aquele frevo mais cantado. Desculpem, o samba, eu estou com frevo na cabeça. Aquele samba mais cantado. Havia essa influência bem forte do maxixe, tá? Junto com a polca, formando esse samba aí. Os elementos mais fortes era realmente o maxixe e a polca. Outros ritmos entraram, mas esses dois eram mais fortes. E essa música mostra muito essa influência. O tema também, vocês viram aí que ela está falando do malandro, né? Daquela pessoa que vivia ali naquela situação que eu já falei para vocês, né? De desemprego, né? Nas ruas, né? Tentando ganhar a vida como podia. E não era fácil, viu, gente? Por isso também consolidou-se a ideia do malandro como uma pessoa perigosa. E por conta disso, o samba era considerado malandragem e foi seriamente reprimido pela polícia. Havia leis, né? A classe média se incomodava com essa organização dos sambistas, achava que ali era um antro, né? de violência, de agressividade, e a polícia reprimia mesmo. O samba se desenvolveu a partir dos terreiros, porque os terreiros eles eram tolerados enquanto religião. E aí os sambistas iam justamente para os terreiros, como a casa de Tia Ciata, que é bem famosa, e ali eles podiam fazer o samba. Na década de 30, aqui ainda estou falando da década de 10, né? Vamos voltar um pouquinho. A partir da década de 10, né, do século 20, 1910, começou a surgir a gravação musical, né? Isso foi inventado, Thomas Edison inventou, né, o fonógrafo, e aí surgiram outros aparelhos, e se desenvolveu rapidamente essa questão da gravação, e aí o samba começou a ser gravado. E com a gravação e também com o rádio, o samba pôde se ampliar mais, atingir outras camadas e se difundir pelo país inteiro. Então, com o passar dos anos, né, ele foi ganhando o mundo. Na década de 30, que era o que eu ia falar antes, Getúlio Vargas foi liberando essas manifestações de samba, né? Ele era simpático à cultura brasileira, e aí, com todo esse processo, o samba pôde se desenvolver bastante. E nesse desenvolvimento levado pelo rádio, na década de 50, a partir da década de 50 com a televisão também,
houve, né, a gravação musical, começaram a surgir outros artistas, muitos artistas começaram a se interessar pelo samba porque ele se profissionalizou, deixou de ser uma atividade marginal e passou a ser uma atividade profissional, e com isso ele pôde se derivar bastante para outros gêneros que foram surgindo a partir do samba, como o samba de breque, o samba de raiz, o samba enredo, o samba de partido alto, a própria bossa nova, que é uma derivação do samba, né? O samba reggae, o samba rock, o samba pop, né? O pagode. Hoje em dia é uma infinidade de formas de samba. E aí os instrumentos do samba, que são o pandeiro, a cuíca, o tamborim, o surdo, aí nem para todos, o cavaquinho, o violão. No início, como eu falei para vocês, ainda se utilizava a flauta. Quando o samba ainda estava próximo ao machixe, ao choro, se usava a flauta, se usava clarinete. Depois, os instrumentos de sopro, eles foram retirados do samba. O samba, ele utiliza apenas instrumentos percussivos e instrumentos de corda. Outros instrumentos de corda podem entrar no samba, mas não é usual se utilizar instrumentos de sopro. E vamos pesquisar um pouquinho mais sobre o samba, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Agora ouvir um pouquinho mais de samba. Então, o samba de raiz é todo o samba que volta para as raízes, para aquele início, que vai buscar aquele clima de fundo de quintal, a roda de samba, né? Uma coisa que eu até esqueci de falar, mas o samba ele era inicialmente uma dança, depois é que ele se transformou numa música, tá? Mas ele começou a surgir mais como uma dança. E aí o samba de raiz é esse samba que vem buscar aquela época de ouro, daquele samba ainda um pouco amachichado, né, com outro tipo de ritmo. A gente tem também o samba enredo, que é os sambas das escolas de samba, tá? No início ele era diferente do que ele é hoje, tá, gente? Houve uma grande modificação no samba enredo. E ele surgiu, vocês lembram lá do Lalau de Ouro? No início não havia escola de samba logo de cara. Né? O samba, como eu disse, ele era marginal, as pessoas se juntavam em grupos. Primeiro surgiram os ranchos, que eram grupos que se juntavam para fazer samba. Né? O Lalau, ele também frequentava a casa de tia Ciata, era aquela comunidade, era uma coisa comunitária. Né? E a cidade do Rio, naquela época, não era tão grande como é hoje. Então, as pessoas se conheciam, né? Elas se articulavam mais. Então, primeiro surgiram os ranchos, que depois foram, ao longo do tempo, se transformando nas escolas de samba, e foi mudando a forma. Na década de 30, quando o Getúlio Vargas liberou, né, ele fez uma exigência que as escolas, os enredos, falassem do Brasil, trouxessem a beleza do nosso país, trouxessem a nossa cultura. Foi quase que uma exigência para permitir o samba. E aí, isso desenvolveu mais ainda as escolas de samba e o samba enredo, né? Como eu disse, no início eram criações livres, os temas dos sambas enredos eram a vida cotidiana, né? Os problemas, as dificuldades, questões políticas. Talvez por isso também Getúlio Vargas não gostou muito, né? Porque as pessoas discutiam suas dificuldades, e aí com isso eles podiam se juntar e se fortalecer. E aí quando ele impôs que as escolas falassem, né, de temas mais históricos ou épicos da cultura brasileira, ele quebrou um pouco essa discussão social que o samba trazia. Então, vamos ouvir um pouquinho do samba enredo? Não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha mira e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Laiá, 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 laiá. Grande Paulinho da Viola. Vocês estão vendo aí um ensaio da escola de samba. Esse samba enredo ele é mais tradicional, ele fala ainda das questões relacionadas ao samba, à vida das comunidades no Rio de Janeiro. Então é um samba ainda meio tradicional. De vez em quando, as escolas de samba também fazem sambas enredos resgatando a própria história do samba. Isso também ocorre ainda.
Agora está mais diversificado, né? Não sei se vocês acompanham o carnaval, está mais diversificado. E aí, uma outra derivação do samba é o samba canção, que é aquele samba mais cantado, mais para curtir, né? Menos para dançar, não é para enredo de escola, não é para bloco. É o samba por deleite, né? Aquele samba gostoso, que é o samba de Cartola, de Noel Rosa, Ataúfo Alves, Dona Ivone Lara. Né? Ele utiliza letras românticas, ele também fala das questões da vida. Né? Esse samba ele foi se desenvolvendo a partir da década de 20 e é um samba que tem uma, digamos assim, uma divulgação bastante, uma aceitação do público bem boa. Né? A gente gosta muito desse tipo de samba, ele é bastante vivenciado pelas pessoas. Vamos ver um pouquinho de um dos sambas canção mais famosos e mais bonitos da história do samba. Meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai matar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu. Lindo, né? Muito, muito bonito esse samba. É uma das músicas que eu mais gosto. E eu digo aqui para vocês, pesquisem mais, procurem conhecer. A nossa música é belíssima, é rica. E vocês precisam ampliar um pouquinho o campo de audição de vocês, o repertório musical, né? Ouvir outras coisas. É muito importante para a sua formação, né? Intelectual, sua formação como cidadão. Então, eu estou dando aqui a dica. Na internet está cheio de coisas incríveis sobre todos os gêneros musicais, não só sobre o samba, sobre todos. E aí eu acho que vocês podem fazer essa busca também, essa pesquisa. Uma outra derivação do samba, que tem a ver com o samba enredo, mas não necessariamente, é o samba exaltação. É aquele samba que fala do país, uma visão muito ufanista, né? Meu país, minha terra natal, tudo é tão maravilhoso, né? Na verdade, esse gênero, esse tipo, essa temática, né, ela não existe só no samba, não, tá? Em outros gêneros também. Se a gente for pensar um pouquinho, a gente vai lembrar, por exemplo, de Reginaldo Rossi, quando fez aquela música sobre o Recife, o meu Recife, né? Recife tem encantos mil, é o coração do Brasil, né? Você vai ver também a música de Lenine, né? Leão do Norte. Então, esse tipo de música, exaltação, ela existe em outros gêneros musicais também, não só no samba. Mas o samba ficou muito famoso, esse tipo. E o samba mais representativo é a Aquarela do Brasil, que a gente vai ouvir um pouquinho. Normalmente, esse samba ele é acompanhado de orquestra, que é para ficar ainda mais pomposo, né? Mais suntuoso, mais maravilhoso. Vamos ouvir um pouquinho da Aquarela do Brasil. Meu Brasil brasileiro, meu mulato e janeiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, Brasil. Aí, né? Meu Brasil brasileiro. Essa música todo mundo conhece, ela é muito antiga, né? De Ari Barroso, da década de 20. Então, é bem conhecida. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o Partido Alto. O Partido Alto é um dos gêneros das variações do samba mais antigas, tá? Ele tá lá na raiz mesmo do samba.
Só que ele também foi se modificando ao longo do tempo. Então, o Partido Alto é aquele samba que tem um responsório, digamos assim. Vocês já devem ter ouvido, a gente vai ouvir um pedacinho já já. Que sempre tem o solista e tem um grupo, um coro que responde. E hoje o Partido Alto ele é utilizado nas rodas de samba como uma forma de improviso, que lembra um pouco o nosso improviso, né? Os sambistas criam na hora a letra a partir de um mote. E há também essa resposta do coro. Ele foi mudando, né? Cada época vai sofrendo influências, e é isso mesmo, né? A gente está evoluindo, está sempre em movimento. E o samba não é diferente. Vamos ouvir um pouquinho do Partido Alto? Foi no cercado, apanhar graveto. Eu nem entendo, ela entende do feijão. Vovó conhece sabor de um bom tempero. Aprendeu no cativeiro, que não quer opinião. E só ensina a menina Maria da Penha, que está no forno de lenha. Todo sabor natural, a vovó só quer cozinhar. Com sua colher, a vovó só quer cozinhar. E vovó foi no cerrado, apanhar graveto. Eu nem entendo, ela entende do feijão. Vovó conhece sabor de um bom tempero. Aprendeu no cativeiro, que não quer opinião. E só ensina a menina Maria da Penha, que está no forno de lenha. Todo sabor natural, a vovó só quer cozinhar. Com sua colher, a vovó só quer cozinhar. Enquanto a comida pronta, ela senta e nos conta. Aí vocês viram, né, um pouquinho do Partido Alto. Vocês viram que tem um mote, tem uma resposta. E eu estou dançando aqui, ó. Estava todo mundo aqui no estúdio dançando, né, no som do samba. Agora vamos falar de uma variação. Eu só quero chamar de gênero, meu Deus. Desculpem, gente. É uma variação do samba, que é o pagode. Essa é bem polêmica, né? Porque tem aquela briguinha, né? Que o que é melhor, se é samba, se é pagode, né? Zeca Pagodinho já dizia no passado que samba e pagode era a mesma coisa. Inclusive o pessoal tira muita onda com essa fala dele, mas é verdade. No início, samba e pagode era a mesma coisa. Depois, com o passar do tempo, foi se modificando. Foi, como eu já disse, tudo vai se modificando. Então, foram surgindo muitos grupos, né, que foi introduzindo novos instrumentos, que foi mudando a batida, que foi mudando o tipo de letra, e aí foi introduzindo uma música mais romântica, mais dançante, porque o pagode é aquele samba para dançar, é aquele samba que é tocado no bar, que junta aquele grupo, faz aquela roda, as pessoas ficam dançando. Era isso. O pagode, na verdade, tinha mais a ver com o local e o momento do samba do que com a estrutura melódica ou rítmica dele. Mas depois isso mudou, e aí sim, ele virou uma variação, que é uma variação mais comercial. Lembram que a gente estudou sobre a indústria cultural? Então, o pagode, ele foi absorvido pela indústria cultural. Aquele samba comercial mesmo, que é para vender, aquela música repetitiva, com as letras que não dizem nada, com nada. Então, mas que as pessoas gostam, porque na verdade elas querem só dançar, elas não querem pensar, né, no que a letra está dizendo. E isso caiu no gosto das pessoas. Então, isso é o pagode. Vamos ouvir um pouquinho de pagode. Eu tenho vivido tantas coisas que não dá tempo pra gente se curtir. Mas quando lembro dos nossos bons momentos, me dá saudade, quero logo te encontrar, pra gente matar a saudade. Então é isso, gente. Para a gente fechar, é a gente falar um pouquinho rapidamente sobre o samba de roda, o samba de raiz, que eu falei que eu iria falar, né, que é aquele samba que deu origem, né, que vem lá do recôncavo baiano, que é muito importante, tá bom? Vamos ver, para a gente fechar a nossa aula e se despedir, com o samba de roda do recôncavo baiano. Tchau para vocês, até a próxima aula. Mas